Olá, paz e bem. Meu nome é Eric, sou catequista da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Bebedouro, São Paulo. E vim hoje aqui ter um breve papo com vocês a respeito da vida e da história de São Francisco de Assis. Nós, como somos de uma paróquia franciscana, o dia de São Francisco é muito mais do que uma simples celebração. É uma festa, uma solenidade. E nós sabemos que São Francisco se comemora no dia 4 de outubro, justamente por ter sido o dia de sua morte. Mas a história de São Francisco vai muito além disso. E o próprio rito da morte de São Francisco é uma história, é uma lembrança, é um culto para nós cristãos. E principalmente para nós franciscanos. Quando nós falamos da história de São Francisco, algo que tem que ficar claro é que nós estamos falando de uma história de conversão. Um homem que se converteu, um homem que se dedicou à vida do Evangelho, um homem que mudou totalmente a sua maneira na qual ele vivia e tentou mudar a maneira na qual aquela sociedade vivia para que pudessem seguir melhor a Cristo Jesus. Francisco, como nós sabemos, ele era um jovem da cidade de Assis que tinha como sonho ser soldado, tinha como sonho lutar, servir pelo seu país, servir pela sua cidade. E Francisco, em meio a toda essa vontade, chega a ir para a guerra, chega a tentar defender Assis. Mas em um dos seus momentos, Francisco tem o contato com o crucifixo de São Damião. E nesse crucifixo de São Damião ocorre a conversão de São Francisco, cujo, diz a história, rege a história, de que o crucifixo teria falado com Francisco. E as palavras teriam sido: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E nessa reconstrução, Francisco começa a tentar mudar toda aquela sociedade da época, todas aquelas pessoas, a maneira na qual elas pensavam, na como elas agiam, como elas viviam, e tentou empregar, tanto dentro dos frades, como dentro de Assis, a maneira exata. Francisco leva sua ideia ao Papa, e o Papa o ajuda, o auxilia, o apoia, para que pudéssemos começar a viver a maneira de evangelho de vida, que é o que prega o franciscanismo. Um fato curioso é que nessa conversão de São Francisco, inicialmente ele não compreende o que o crucifixo queria dizer para ele, porque a igrejinha, a capelinha de São Damião, onde o crucifixo se encontrava, estava totalmente destruída. E quando Francisco ouve o próprio Deus falando com ele para que ele fosse reconstruísse a igreja, ele acredita que teria que reconstruir com pedras, com tijolos, com uma reforma. Só que na verdade, tempos depois, Francisco compreende que na verdade ele deveria reconstruir o espírito da igreja. Francisco deixa um legado extremamente grande para a humanidade e extremamente grande para o catolicismo. Nós sabemos que quando ele firma a sua ordem, a sua regra, ele dizia que todos os que quisessem ser franciscanos deveriam viver 3 princípios: o princípio de pobreza, de obediência e de castidade. E sendo assim, Francisco cria a ordem dos frades menores, a ordem dos freis, a ordem dos franciscanos. E posteriormente ele também auxiliaria e motivaria a criação de outras ordens, como por exemplo Santa Clara com a ordem de Santa Clara, ou a ordem das damas pobres, ou também a ordem franciscana secular, para as pessoas casadas, pessoas que também queriam viver o Evangelho, pessoas que queriam viver a maneira que Francisco pregava, só que não deixariam as suas famílias. São Francisco é um santo que consta inúmeros feitos, inúmeros milagres e inúmeras curiosidades no decorrer da sua vida. Mas na morte de São Francisco, o fato curioso de como ela ocorre é que São Francisco teria recebido as Santas Chagas, ou seja, São Francisco recebe os estigmas da cruz. Nós sabemos que na vida de São Francisco, um fator determinante foi a oração. Francisco dizia a todos aqueles que sem oração não era possível progredir no serviço divino. E assim Francisco fazia, orava todos os dias, orava todas as horas. Francisco vivia em oração. E em um dos momentos, o que ocorre é que Francisco pedia que pudesse sentir um pouco da paixão de Jesus, um pouco do que Jesus sentiu. Porque Francisco adorava o Cristo em todas as suas versões, tanto o Cristo em seu nascimento, o Cristo em sua vida, seus ensinamentos, só que principalmente Francisco adorava o Cristo crucificado, esse amor de Cristo por nós, a paixão de Cristo. E assim foi. Um dia, subindo em um monte no qual Francisco tinha um hábito de rezar, ele recebeu as Santas Chagas, recebeu as estigmas. E fato curioso, diferente de como muitos agiriam, Francisco permaneceu aquilo em segredo por algum tempo, confiando apenas em um irmão mais próximo da fraternidade. E assim, um dia, quando já não tinha mais como esconder,
realizou-se o trânsito de São Francisco, como é conhecido hoje, o período da morte de São Francisco, a passagem dessa terra para outra, no qual contou-se com inúmeros amigos, irmãos, conhecidos e a própria Santa Clara que estava com ele. Francisco, dentre as muitas coisas, nós conhecemos ele como o padroeiro dos bichos. Só que Francisco é muito mais que isso, porque além de padroeiro dos bichos, ele é o padroeiro de todas as criaturas. Francisco adorava, amava e louvava todas as criaturas. Desde o sol, a água, as plantas, os animais e até mesmo a morte. Diferente dessa visão que a sociedade traz hoje para nós sobre o que é a morte e como a morte é algo negativo, é algo que nos afasta da felicidade, é um fim, Francisco não. Francisco via a morte da mesma maneira que Jesus. Francisco via a morte como ressurreição e por isso ele dizia sua clássica frase, na qual ele disse até no momento de sua morte: louvado seja de nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Francisco, então, de fato, é um exemplo para nós, um exemplo de oração, um exemplo de caridade, um exemplo de conversão, um exemplo de uma pessoa que foi muito radical. Radical porque foi contra tudo que aquela sociedade pregava para viver o que ele acreditava. Foi radical ao ponto de ir contra a sua família, a sua sociedade e dentre inúmeras outras coisas que nós sabemos que São Francisco fez para que pudéssemos viver e ter esse legado que ele nos deixou. São Francisco de Assis, rogai por nós.